Olá, estamos começando mais um A Luz da Palavra. Estamos com esse nome e esperamos que você goste também e que nos acompanhe sempre em nossos vídeos. Vídeos que têm como objetivo levar esta palavra a tantas pessoas que precisam. Sempre contamos com a presença também aqui do professor Dr. Wilson Scholz, que é o nosso professor aqui no Seminário Concórdia, professor de exegese bíblica, e ele nos auxilia com as leituras dos finais de semana. Hoje falaremos sobre o próprio 7. As leituras indicadas para o próprio 7 da série trienal A são Salmo 91, 1 até 10, Jeremias 20, verso 7 até 13, Romanos 6, 12 a 23 e Mateus 10, 5a, a parte inicial do verso, e depois seguimos com 21 a 33. Professor Wilson, esse texto de Mateus 10, ele traz coisas muito importantes que falam do discipulado, né? Para os discípulos. É isso? Exato, este será o segundo ou terceiro domingo em que estamos com Mateus 10. Estava mesmo pensando, parece até que, e de fato não é diferente, essas seleções foram feitas por pastores, porque esse é o discurso dirigido aos apóstolos, é o sermão apostólico no Evangelho segundo São Mateus. E, claro, esse texto fala da atividade do pregador. Eu tenho a impressão que esses textos são muito apropriados, especialmente nesse período pós-Pentecostes, porque eles ainda se conectam com o Pentecostes, que é a pregação do Evangelho. O Pentecostes é o anúncio do Evangelho a todos os povos. O Mateus 10 nos permite uma reflexão sobre essa atividade, falando do que se espera e especialmente advertindo quanto às dificuldades dessa tarefa, dessa atividade. Então, isso é o que temos, especialmente em Mateus 10, 21 a 33, o finalzinho das admoestações, depois a quem temer e confessar e negar a Cristo. Então, se fala sobre a proclamação, se fala sobre a perseguição, vai haver um racha, por assim dizer, na própria família. Um irmão entregará à morte outro irmão. Depois se fala sobre não tenham medo deles, né? Então é um proclamar sem medo. Existe também essa promessa de que, assim como Deus cuida dos pardais, Ele cuida dos seus filhos, dos seus mensageiros. E no final, a importância de confessar Cristo. E o texto, estranhamente, termina assim num tom menor, né? Aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. É uma pancada aqui no final. E fica um tanto difícil cantar depois disso, né? Glória a ti, ó Cristo, né? Então, mas termina num tom menor. É interessante, nem sempre é assim, mas nesse caso é exatamente uma palavra mais dura, né? Mais pouco esperada nesse final. Creio que é um texto que nos lembra que realmente a missão ela não é assim tão bem aceita na maioria dos lugares. A parte do testemunho da fé, do anúncio de Cristo, do Evangelho do Reino, digamos assim, que estamos acompanhando aqui em Mateus 10, encontra resistência externa, interna, né? Talvez isso fosse desmotivador. De qualquer forma, não podemos dizer que fomos pegos de surpresa. Não há surpresa, fomos avisados. Ou seja, há esse aviso. Ninguém nunca disse que será fácil.
né? O Evangelho sempre vem como algo que é contracultural. A lei, as pessoas até conseguem assimilar, porque nós temos digamos, uma estrutura que é de lei. A lei está embutida em nosso DNA, por assim dizer, mas o Evangelho sempre vem como uma coisa estranha. E a gente resiste ao Evangelho porque a gente acha que pode dar conta sozinho. Então, existe essa resistência ao Evangelho, e as dificuldades são sempre anunciadas e não nos surpreendem. O fato de ser dito aos apóstolos aqui não significa que não pode ser também extensivo a gente, né? A gente pode fazer essa aplicação, a gente pode fazer essa ampliação do círculo. É uma palavra dirigida aos apóstolos, num primeiro momento, num ministério, durante o ministério de Jesus, mas ele é contado para nós, ele é preservado no Evangelho no período pós-Pentecostes, exatamente porque ele tem relevância e importância para os proclamadores do pós-Pentecostes e para todas as testemunhas cristãs. Eu gostaria de perguntar, professor Wilson, a respeito desta parte que diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. O que isso significa para nós? A continuação do texto explica isso, né? Se chamaram o dono da casa de Belzebu, quanto mais aos membros da sua casa. Ou seja, o discípulo não pode esperar um tratamento mais generoso do que foi dado ao mestre. E o servo não pode esperar que ele tenha um tratamento diferenciado em comparação com o seu senhor. Se eles desprezaram o senhor, eles vão desprezar o servo também. Então é como que um argumento do maior para o menor. Né? Então se Cristo foi contestado, os seus mensageiros serão contestados também. Isso é o que esse contexto diz. E isso, para nós hoje, na nossa sociedade, isso faz, digamos, a diferença, né? Termos já essa consciência, porque a tendência é a gente procurar fugir, digamos assim, das dores, dos problemas, das dificuldades, das perseguições e adequar, digamos, a mensagem para que ela seja mais palatável para as pessoas. Essa tendência, essa tentação existe, mas aí nós deixamos de ser fiéis a Deus, né? Quer dizer, o apóstolo Paulo trata disso na carta aos Gálatas, ele fala sobre isso. Se ele quer agradar homens, ele deixa de ser servo de Cristo. Então isso fica muito claro. Tá, e se nós começarmos agora a olhar os demais textos, começando pelo Salmo, que é um salmo conhecido, né? Muitos cristãos, eles conhecem bem esse salmo, tem ele assim aberto em suas casas, né? O Salmo 91. Como a gente poderia fazer uma conexão? Sob a sombra do Altíssimo. Esse Altíssimo é Deus Shaddai, né? A sombra do Altíssimo é uma designação rara, um nome que é usado raramente para Deus no Antigo Testamento, o Altíssimo. Mas tem muito a ver com um dos temas que aparece no Evangelho. Não tenham medo deles. Não tenham medo deles, Deus cuida. Então esse salmo se conecta. O próprio introito que em grande parte hoje está sendo omitido porque nós usamos o salmo, eu acho que dá para usar o introito e o salmo, mas o introito previsto para esse domingo começa assim: tu me salvaste da morte e não deixaste que eu fosse derrotado. Eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Mais adiante, que me podem fazer simples seres humanos? Então o introito já anuncia esse tema da confiança. Isso é reforçado pelo Salmo 91. E o texto do Antigo Testamento, onde nós temos o profeta Jeremias 20, versos 7 a 13, né? Na minha tradução aqui, o 6º lamento de Jeremias. O texto de Jeremias, muito apropriado. Aliás, a partir de agora, isso não é nenhuma surpresa, isso é assim na série trienal,
os textos do Antigo Testamento são sempre escolhidos a dedo para fazerem uma rima temática com o Evangelho. Por isso nós vamos estar pulando de cá para lá, Jeremias, depois vai para outro texto, não se fica num livro do Antigo Testamento. Então esse texto de Jeremias 20 tem muito a ver com o texto de Mateus 10, sexto lamento de Jeremias. Em Jeremias nós temos, de certa forma, a resposta de um mensageiro à incumbência que lhe foi dada. Quer dizer, Jesus diz assim, vocês vão passar por dificuldades. E o Jeremias é, por assim dizer, aquele que responde a isso, diz, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? E Jeremias é um dos poucos profetas, junto com o Abacuque é outro, que além de falar em nome de Deus, ele fala para Deus e se queixa. E isso, em parte, contribui para essa noção de que Jeremias é o profeta chorão. Mas ele diz assim, por que sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição? Por causa da palavra do Senhor sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Mas o Senhor está comigo, ele também tem essa confiança lá no versículo 11. E no final, esse é um lamento, e é tipo o Salmo de Lamentação, em que sempre ao final se tem já uma perspectiva de salvamento, de libertação. E um motivo para dar graças. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Então, o texto de Jeremias, esse lamento, ele se conecta muito bem. Ele faz uma bela dobradinha com o texto do Evangelho. E comprova, né, que é verdade aquilo que Cristo disse, porque os mensageiros do Antigo Testamento também foram perseguidos, também sofreram, mesmo assim permaneceram fiéis à missão. No caso do anúncio, né? E agora no Novo Testamento não seria diferente, a missão ela continua, né? Nesse período agora que estamos vivendo e até hoje, né? Nós somos chamados a seguirmos nessa missão. E o Jeremias é um profeta sofredor, e como profeta sofredor, ele é um tipo de Cristo. Quer dizer, se existe algum profeta no Antigo Testamento que antecipa a missão de Cristo como servo sofredor, esse é o Jeremias. Mas nós não temos escape, né? Nós não temos para onde ir, porque, no fundo, como diz a epístola, se eu posso pular para lá rapidamente, a epístola nos coloca esse tema, por exemplo, Romanos 6, 22, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Então essa é a nossa missão, não tem para onde correr, não tem por que se queixar, porque, na verdade, de onde nós fomos libertados, a nossa situação podia ser muito pior. Como escravos do pecado, não existe nada pior do que isso. Fomos libertados disso para sermos servos de Deus. Isso nos coloca uma perspectiva mais positiva. Somos servos de Deus. E como servos de Deus, somos anunciadores ou proclamadores da sua mensagem, do seu evangelho. Ok. Alguma coisa ainda a respeito deste evangelho do dia? Que o senhor poderia ressaltar, agora fazendo uma conexão geral, para que os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham também tenham em mente neste final de semana? Esse domingo nos coloca exatamente não tanto o que pregar, mas confessar Cristo. Acho que isso vem no final da leitura do Evangelho. Confessar Cristo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então, o centro da confissão é a confissão de Cristo. O entorno disso é um entorno de dificuldades. E o texto nos coloca, Cristo nos coloca. Na verdade, Cristo não engana ninguém. Ele diz, se você me seguir, você tudo vai ser um mar de rosas. Isso não existe. Ele sempre fala da cruz. Sim. E logo nós vamos falar de novo de tomar a cruz e seguir. Não há nenhuma surpresa. Cristo nos deixou de sobreaviso. Mas também tem a promessa, né? Não só do livramento ou do auxílio ali na hora da angústia, mas também ali em Romanos, o dom gratuito, né?
o presente, aquilo que nós já recebemos em Cristo e que nós temos a oportunidade também de compartilhar. Quando o Senhor estava falando de confessar a Cristo, conforme nós temos aqui no texto de Mateus, eu lembro que às vezes hoje muitos acabam se perdendo, falando de outras coisas, confessando outras coisas, confessando tradições, confessando, digamos assim, convicções pessoais, e quando na verdade o essencial, o principal, o fundamental é Jesus, conforme nós temos aqui, né? E que bom que os apóstolos seguiram nessa caminhada de anúncio, a igreja seguiu também e nós, com a graça de Deus, vamos continuar. É isso? Perfeito. Então tá bom. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.